Pregar, irmão? Tá doido, pastor? Tô preparado pra isso, não. Só tava bem no culpamento, tranquilo lá. Aí, não, você tem que deixar Deus te usar. Tem que deixar. Aí começou a falar lá, né? Aí eu falei bem assim, não, tá bom. Já fiz aquele tá bom, querendo ser, né? Aí eu contei até pra ele no outro dia, né? Quando eu cheguei em casa, eu falei, não conseguia nem dormir. Sério, eu fiquei preocupado mesmo, fiquei angustiado mesmo, no fundo do meu coração, eu fiquei angustiado. Não consegui dormir no quarto, eu fiquei muito preocupado. Aí eu falei pra ele, né, que eu tinha ficado angustiado, ele, não, esquenta não. Aí eu tava dormindo, tentando parar com essa coisa, né? Aí eu falei assim, depois de noite eu pensei assim, cara, eu fui louco pra testar esse negócio aí, porque não sei nem o que eu vou falar. Aí eu falei assim, não, quero pregar aqui tema. Tem isso, isso e isso. Aí eu, na verdade eu pregar mesmo não, mas vou pregar então sobre cura. Vou pregar sobre a cura então, aí tá bom. Aí ele falou lá da mulher lá do fluxo de sangue e tal. Aí eu falei assim, não, Deus já me mostrou uma coisa que eu quero pregar. Quero pregar diferente. Aí ele falou assim, aí eu falei, quando eu tava de noite lá dormindo, né, lá no quartel. Aí quando eu fui levar a rendição lá dos soldados lá pra tirar o serviço, aí eu pensei assim, caramba, eu fui louco. Aí Deus me mostrou uma passagem na Bíblia. Abre aí, irmãos, 1 Coríntios. Capítulo 1. Amém? Diz assim: chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por você, por causa da graça que lhe foi dada por Ele em Cristo Jesus. Por neles vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra, em todo conhecimento. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhe faltas nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual nos chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Aí Deus também me mostrou uma palavra assim, que diz assim que... Eu lembrei, né? Quando ele falou assim, você é louco. Aí eu lembrei assim, mas Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Aleluia. Deus escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Deus escolhe as coisas fracas e desprezíveis deste mundo para liquidar os fortes. Amém? Então vamos abrir a palavra, fiquemos de pé e abram suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 40 em diante. Todos acharam? Amém? A cura de um leproso. Um leproso aproximou-se e suplicou de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, sejas purificado. E imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém. Não vá mostrar aos sacerdotes e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho.
Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele a gente de todas as partes. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, essa palavra aqui diz assim que, para mim, pode sentar, irmão, por favor. Jesus, para mim, sempre teve prazer em curar as pessoas. Ele sempre teve prazer de curar o paralítico, a mulher do fluxo de sangue, o leproso. E quando ele cura o leproso, ele diz assim que ele pode curar tudo em nosso corpo e alma. Jesus pode curar toda e qualquer doença de vocês, irmãos. Quantos aqui têm uma enfermidade que para Deus parece impossível? Ou conhece alguém, ou alguém da família, algum amigo. Hoje Deus, o meu Deus do impossível, pode curar toda e qualquer enfermidade. E aquele mesmo Jesus que curou o leproso, pode curar você também. Então digam todos, hoje o Deus impossível vai me curar. Em nome de Jesus. Irmãos, foram 3 passos que o leproso teve para alcançar a vitória, para alcançar a cura. Primeiramente, o leproso teve a fé. Ele teve o milagre, foi imediato, e teve o toque de Jesus. A fé, a gente pode ler lá no versículo 40. Se queres, podes purificar. O leproso, né? Muitas vezes, porque deu um negócio na cabeça, por que muitas curas na Bíblia, já perceberam que ninguém nunca diz o nome da pessoa que foi curada? A cura da mulher de fluxo de sangue, a cura do leproso, a cura do paralítico, do cego. Muitas nenhuma tem nomes, né? Às vezes porque para não mostrar a pessoas, mas sim mostrar o poder de Deus, né? Então é necessário, irmãos, nos quebrantarmos. É necessário nos quebrantarmos. A fé, começar pela fé, a fé do leproso. Se queres, podes purificar. Digam todos, se queres, podes purificar. Pode purificar. Jesus estava saindo de Cafarnaum. Eu lembro assim, quando eu estou pregando, irmão, eu tento imaginar dentro daquele lugar. Eu tento imaginar como é que era Cafarnaum. Não sei, uma porta, uma cidade, um muro, um portão. Tento imaginar isso. Estava o leproso fora da cidade. O leproso que era uma pessoa desprezada, uma pessoa sem amigos, sem ninguém. A lepra era como o câncer e a AIDS somos para nós hoje. Não tem cura, contagiosa. O leproso não podia tocar em ninguém. Quando a pessoa estava com lepra, ela não podia entrar na cidade. Ela era excluída. Tinha que largar a família, tinha que largar os amigos. Nem a casa de Deus para lá o leproso poderia ir. Hoje, quantas pessoas então são leprosas? Não conseguem entrar dentro da casa de Deus para orar. São impedidas por algo, né? Que muitas vezes a gente tenta descobrir, mas não consegue. O leproso naquela época, Jesus estava entrando de Cafarnaum, né? Voltando a palavra. Jesus estava saindo de Cafarnaum e viu o leproso na porta da cidade, como ele não podia entrar. Aí eu penso assim, é para ser de Deus mesmo, porque Jesus naquela época já não podia mais entrar na cidade porque estava sendo perseguido. Quando o leproso falou assim para ele que, quando Jesus falou para ele que não podia falar para ninguém, para os sacerdotes, porque ele estava sendo perseguido, então é para ser de Deus, porque Jesus não podia entrar. Certamente havia multidões para Jesus curar ali, muitas pessoas ao redor de Jesus, muitos discípulos, e Jesus viu o leproso ao pé da entrada da cidade assim. E o leproso viu que já havia alguém chegando, né? Aí ele disse assim que
Jesus, só Jesus podia me curar, porque só uma pessoa tão pura podia curar um leproso. O leproso, a gente pode ver no livro de Levítico. Abram suas Bíblias, por favor. No livro de Levítico, capítulo 13, versículo 45. Amém, irmãos? Todos acharam? Amém? Amém. Amém. Vou ler aqui então para vocês. Quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado fora do acampamento. O nome desse leproso era impuro. Todos o conheciam como impuro, como imundo, como cheio de lepra. E Jesus, irmãos, diz assim que o leproso diz assim para Jesus que só uma pessoa tão pura, tão cheia de coração, poderia curar o leproso. Quando Jesus se aproximou do leproso, o leproso sabia que ali tinha se aproximado uma pessoa diferente, uma pessoa mais conhecida como Jesus, uma pessoa que tinha poder, que tinha força para curar toda e qualquer enfermidade dele. E quando Jesus chegou perto dele, ele falou assim para Jesus: se queres, podes purificar. Mas quando o leproso fala se queres, o engraçado, irmão, é que o leproso, ele não duvidou de hora alguma do poder de Deus. De hora alguma ele duvidou. Quando ele fala se queres, podes purificar, ele não está fazendo uma pergunta, ele não está te interrogando, ele está afirmando para você, para Jesus: Senhor, eu sei que tu é o Senhor, eu sei que você pode me salvar, eu sei que você é o único que pode curar a minha doença, mas só se o Senhor quiser, me cura, me cura. A segunda parte, a gente vai ver agora, o toque de Jesus. Jesus, como eu disse, leproso, estava na frente dele. O leproso disse: se queres, podes purificar-me. Só que a lepra é uma doença contagiosa. Se eu triscar aqui, eu adquiro lepra. Pensa o desprezo que aquele homem vivia naquela época, né? Será uma pessoa largada, sofrida, sozinha. Eu não consigo imaginar. O tempo vindo na minha cabeça assim, eu não consigo imaginar uma pessoa desse jeito. Eu às vezes eu penso na mãe: nossa, meu povo naquela época era ruim pra caramba, né? O povo ruim era aquele povo. Hoje as coisas não são muito diferentes não, mas sei lá, mas naquela época o povo era ruim demais. Era pior, né, irmão? Aí Jesus não só disse assim: quero ser limpo. Jesus poderia muito bem ter falado assim: leproso, está curado em nome de Jesus. Porque o leproso, irmão, não era apenas... Muitas pessoas achavam que o leproso era apenas uma doença física, aquele que está se vendo na pele. Mas o leproso também tinha uma doença espiritual, uma doença da alma, causada pelo desprezo, pelo sofrimento, pelo estar sozinho, pela angústia, por todos esses fatores. Era uma doença espiritual também, mais espiritual do que física, creio eu.
E Jesus, quando viu o leproso, né? Ele poderia muito bem ter falado: quero, seja curado, leproso. Como Jesus fez quando a Clara perguntou lá atrás, hein? Sobre a palavra lá de Mateus, quando Jesus acalmou a tempestade, que estavam os discípulos no barco. Aí os discípulos: Senhor, Senhor, vamos morrer. Aí Jesus: homens de pouca fé, não creem no poder de mim, no meu poder? Aí Jesus só falou e a tempestade acalmou. Jesus também curou o servo lá do centurião com uma ordem. Jesus poderia muito bem ter curado o leproso com uma ordem, não acha? Mas Jesus queria mostrar o amor dele. Ele não apenas mandou, mas como ele abraçou o leproso. E aí que está o grande milagre. As pessoas viam a doença física, mas Jesus via o seu coração. Jesus sabia que por fora ele era um fraco, mas por dentro ele estava todo quebrado, todo destruído. Mas só Jesus conhece teu coração. Só Jesus sabe, sonda cada parte. E só isso aqui, irmão, só isso aqui, só isso consegue rasgar, penetrar nos corações mais duros. Não sei se nessa época tinha Bíblia, não desconheço, mas se não tivesse, eu acho que... Quem já assistiu um filme, o Livro de Eli? Alguém já assistiu? Já perceberam como o rapaz, tinha um rapaz lá que ele queria muito o livro de Eli, porque ele queria comandar as pessoas através disso. Ele não poderia fazer nada, ele só ia ler. Esta palavra, este livro, é o que nos leva ao encontro de Deus. É o que nos leva ao caminho de Deus. Voltando à palavra, Jesus tocou, abraçou o leproso. Ao leproso diz assim: não me abrace, porque senão eu posso ser cuspido e ser chamado de imundo. Irmãos, deve ser difícil demais, irmãos. Deve ser muito difícil. Eu fico assim pregando, irmão, mas eu tento imaginar, entendeu? Eu tento imaginar como é que era naquele tempo, neste tempo aqui. Como é que era? Eu tento fechar os olhos assim, ó, e tento imaginar como é que era naquele tempo. Como é que era, o que o leproso sofria. Mas Jesus o abraçou e disse assim para ele: seja curado, em nome de Jesus. Quantos estão entendendo? Pode dizer um amém, irmão? Amém. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Deus hoje, irmão, Ele quer curar você. Glória a Deus. Amém? Vamos para o terceiro tópico: o milagre imediato. Está lá no versículo 42. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Quando Jesus abraçou ele, no instante, piscar de olhos, aquele homem estava curado, estava sarado pela glória e honra de Deus. Amém. Irmãos, sabe, muitas vezes eu mesmo já orei desse jeito. Vou negar não. A gente ora assim, sabe? A gente ora e fala: Deus, Senhor Jesus, cura lá aquela pessoa. Orei muito pela minha avó. Orei. Desculpa, irmão. Amém. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Mas foi a vontade de Deus. Você não sabe como dói. Minha avó te ama.
tinha uma bengala que ela usava pra tudo. Ela andava em tudo. E eu falei, eu vou pegar essa bengala pra mim como forma de, parar o meu sofrimento. Mas não adiantou. Sabe, irmão? É difícil. É muito difícil. Sabe, eu orei muito pela minha avó, orei muito. Eu falei, Deus, não é possível, Pai, que você vai levar minha avó. Não é possível, Senhor. Não é possível. E até hoje dói muito. A gente esquece, como eu posso dizer, a gente supera, mas não esquece. Nunca esquece. É uma dor assim que vai ficar para sempre. Jesus ele tem um poder assim, ó. Jesus tem um poder assim de como posso dizer, confortar a palavra. Confortar o seu coração, irmão. Mas é complicado. Jesus te conforta. Mas você não esquece, irmão. A imagem, o jeito que as pessoas falam, entendeu? É difícil. Aí eu perguntava assim para Deus, Deus, por que o Senhor não responde a minha oração? Por que o Senhor não cura minha avó? Aí eu tive graças a Deus, eu sou muito grato a Deus, porque eu fui um dos últimos a ver minha avó. Aí eu fui lá no hospital ver minha avó. Aí eu falei, oi, vó. Aí ela falou assim, oi, você veio. Aquela felicidade, né, com aquele olhar assim triste, né, olhar brilhoso. Eu falei, ô, vó, a senhora tá boa? Ela, tô bem, filho, tô bem. Tô aqui, né. Aí eu falei, não, vó, mas a senhora vai sair. A senhora vai ser curada, vó, em nome de Jesus. Que, irmãos, eu queria ter a fé que a minha avó tinha. A minha avó, todo dia, ela lia a Bíblia. Todo dia. Todo santo dia. Minha avó tinha no quarto dela uma TV e uma parede de DVD. Aí todo dia, quando eu chegava lá, todas as vezes, irmão, não tinha uma vez. Eu chegava lá, ou ela estava escutando uma música de louvor, ou ela estava escutando a pregação na TV, ou ela estava lendo a Bíblia. Todo o dia, irmão, não existia o dia. E minha avó, irmão, era difícil, sabe por quê? Porque minha avó vivia no meio do buraco de Satanás. No meio. Na casa da minha avó, só ela era crente. A minha tia não acreditava. A minha outra tia, sei lá, vai em centro espírita. Todos lá não acreditavam. Todos não acreditavam. Não sei se não acreditam. Alguns estão tentando mudar, graças a Deus, se Deus quiser, vão mudar. Porque eu e minha família, a gente ora para isso. Para que todos nós, e vocês também têm que orar para isso. Para todos, pessoal, para toda a família de vocês, conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, irmãos. O pastor diz assim que quando ele pediu para você lembrar quando você era há 5 anos atrás, o que você era. Eu vivia, sei lá, um fraco, sério. Eu vivia uma pessoa sem nada, sem rumo, sem perspectiva nenhuma na vida. E é importante a gente voltar assim ao tempo, né? Para ver o que Deus já fez com a gente. Às vezes você fala assim que, Senhor, Jesus, não vejo nada mudando, não vejo nada prosperando na minha vida, né? Aí Deus diz, olha para trás, irmão, e veja o que eu já fiz para você. Veja de onde que eu te tirei e aonde você está.
Mas se você quiser estar lá, você tem que crer. Glória a Deus. E voltando, irmão, nos nascidos da minha avó, todo dia, irmão, ela chegava lá e estava orando. Aí eu falei assim, vó, eu vou lá no hospital, eu falei, vó, vou dar comida para a senhora. Aí eu peguei a comida dela, fiquei colocando na boca dela, né? Ela foi me contando as casas do hospital. Minha avó estava lúcida, irmão. Minha avó, eu saí de lá com o coração assim, sabe? Como eu posso dizer, cheio de esperança que Jesus ia curar minha avó. Nesse dia, você vê como é que é as coisas. Nesse dia até o ateu, que não acredita em nada, começa a orar a Deus. Porque, irmão, quando você não tem nada, já percebeu que quando essas pessoas no mundo estão no mundo, quando elas estão toda machucada, todo fracasso, eles vêm parar onde? Na casa de Deus. No fundo, toda pessoa crê um pouco em Deus, até o ateu. Quando ele sente fracasso, quando ele fica mal, até o ateu crê em Deus. Não foi diferente com a minha tia. Eu dando comida para minha avó. Aí eu até me emociono um pouco, mais ainda, né? Porque aí eu olhei pra minha tia assim, ela tava com a mão na cabeça da minha avó assim, né? Aí eu olhei pro olho dela, ela tava orando. Aí eu falei assim, Deus está aqui. Aí eu fechei o olho também, irmão. Aí eu falei assim, aí eu peguei no pé da minha avó, né? Aí eu olhei assim, fechei, orei. Aí é ruim de hospital, irmão, porque você só tem 30 minutos para ver a pessoa. Isso dá uma angústia muito grande. Porque 30 minutos lá dentro passa assim. Não dá tempo de você falar nada. Aí eu disse assim, minha vó, a senhora vai sair daqui curada, irmão. Porque eu sei que a senhora crê em Jesus, vó, crê em Deus e a senhora é fiel. E eu sei que a senhora vai sair daqui curada, vó. Aí ela, não, meu filho, vou sair. Pô, vó, os médicos não queriam liberar que ela estava comendo, que ela estava com a sonda. Ela dizia que doía para engolir, entendeu? Eu falei, vó, mas a senhora tem que comer, vó, a senhora tem que sair daqui, vó. A senhora tem que sair daqui, porque a gente já viu caso de vó sem vó? É diferente demais, irmão. É muito diferente. Aí eu falei, vó, só tem que comer. Só vai sair, não, eu vou comer. Aí eu comecei a dar comida pra ela, comecei a dar. Tinha um potinho assim, irmão. Um potinho de plástico assim, fechado. Tinha uma água. Aí a água era ungida. Aí que eu falei, vó, toma essa água. Aí minha avó falou assim, essa água aqui, meu filho, é a água do Espírito Santo. A água que vai me trazer a cura. Que vai me trazer a vida abundante. Então beba dessa água que eu te dei. Meu irmão bebeu. Aí deu tempo, eu falei, vó, tem que ir embora. Sabe, mas eu não queria deixar minha avó. Porque eu sabia que, sei lá, a gente sai com um sentimento ruim, né? A gente sai esperançoso, mas sai com um sentimento ruim. Sai, acho que não vou ver minha avó mais. Mas eu saí de lá esperançoso, irmão. Saí de lá orando. Eu falei, tia. Minha tia é enfermeira. Minha tia falou bem assim, hoje é a primeira vez que eu saí daqui esperançosa. Minha tia, irmão. Minha tia, eu tiro o chapéu pra ela. Não vou brincar naquele negócio de quem tira o chapéu. Minha tia, eu tiro o chapéu pra ela, porque minha tia é guerreira. Na casa da minha avó, era só ela.
para cuidar da minha avó. Obrigado, irmão. Na casa da minha avó era só ela para cuidar da minha avó. Todo dia, todo o santo dia, ela era que ia lá cuidar da minha avó. Ela que ia lá levar comida. Ela era que ia lá levar água. Ela era ir lá saber como é que minha avó estava. Nenhum dos outros foi lá perguntar se ela precisava de ajuda. E eu falei, aí veio a infelicidade, ou sei lá, a infelicidade. Minha avó também estava sofrendo demais, irmão. Foi até bom Deus ter levado ela. Não reclamo, não. Minha avó estava muito doente já. Ela queria descansar. Mas a avó já foi separada por Deus para ser levada. Não sei se a pastora Letícia contou aqui. Deve ter contado já. Mas vou só relembrar aqui rapidinho. Minha avó sabia que ia morrer. Tinha uma irmã crente, missionária. Ela disse assim que orou, mas a irmã do Tim, que é marido da minha prima, que eu não sei o que é meu. É primo. Então é meu primo. A mãe dele é crente, o pai dele é pastor e ele é desviado. Então lá na casa da minha avó tinha um desviado, tinha uma pessoa ateu, só minha avó era crente, irmão. Pensa, você vê a pressão que ela sofria todos os santos dias naquela casa. Aí a irmã dela chama até Dona Alice. Diz assim que estava orando e viu uma luz muito grande mesmo, muito intensa, impossível de você ficar com olhos abertos na minha avó. Ela dizia assim que viu essa luz. Aí minha avó disse assim, aí no outro dia, minha avó disse assim, Linda, a nome da minha tia, eu conversei com a Dona Alice aqui, a gente orou nesses corredores desse hospital aqui todinho. Meu pai, aí minha tia, não é mesmo, mãe? Né? É mesmo, que bom, mãe. Ela, não, Linda, eu não vou viver muito tempo, não. Amanhã você pode chamar o pastor, que eu vou falar para ele as músicas que ele quer que ele canta no meu velório. Aí no outro dia o pastor foi, irmão. Pastor, essa noite que eu orei nesse corredor aqui, orando mesmo. Aí ela, só voltando aqui, ela falou simplesmente, Linda, quando eu sair daqui, eu quero sentar todo mundo. Quero ficar uma hora sentado assim para contar tudo que eu vi aqui. Tudo que Deus me mostrou aqui. Tudo. Aí, minha tia Linda chamou o pastor no outro dia, o pastor orou por ela, o pastor se emocionou também, porque minha avó era uma pessoa muito querida na igreja. Né? Minha avó, um dia eu escutei na igreja dela, foi na igreja dela que eu escutei, que a gente tem que pegar os primeiros lugares na igreja. Por mais